Sejam bem-vindos mais uma vez ao Leoncast. Eu sou Adriano Leão, treinador de inteligência emocional e marketing digital, e hoje eu estou aqui com a doutora Paula Marques Andrade da Silva, ela que é advogada em direito condominial, e eu estou muito feliz e ansioso para saber tudo que ela tem para nos falar hoje aqui sobre direito condominial, como é que os síndicos eles podem saber dos seus direitos e como é que eles podem performar, ter um condomínio de sucesso. Seja muito bem-vindo, doutora Paula, e nos fale tudo e não nos esconda nada. Boa tarde, Adriano. Obrigada pelo convite, primeiramente, né? É um prazer estar aqui pela primeira vez, né, no teu podcast. Eu sou Paula Marques Andrade da Silva, sou advogada há 20 anos, tenho meu escritório que é o Andrade da Silva, Advocacia e Consultoria, e há 15 trabalho com condomínios. Ajudo os síndicos a transformar o seu condomínio num condomínio de sucesso. Uau! Já trabalhei com mais de 40 condomínios, já atendi mais de 40 condomínios, e ajudo eles no dia a dia, na relação síndico-condômino, com terceiros, para a gente evoluir e ter uma convivência saudável e duradoura, né? Que bom. Olha só, imagine o seguinte, você está com um problema hoje lá no seu condomínio, que aconteceu comigo, né? Uhum. E eu era o problema, né? Eu e a minha família era o problema, tinha uma pessoa embaixo, e aí como não tinha uma acústica boa o prédio, tudo que a gente fazia ali, as pessoas que moravam embaixo, elas ouviam e aquilo incomodava. E eu sabia que incomodava. Como é que nessas relações tu pode ajudar o síndico a resolver situações como essas? Fala aí para mim. Esse teu problema, ele é o problema, um dos principais na esfera condominial, né? A gente tem, a grande maioria dos condomínios não tem um tratamento acústico decente, vamos assim dizer, né? Que seria um tratamento acústico decente? Não ouvir da unidade de cima, andar, os barulhos, o que é quase que impossível, né? Quando a gente tem esse tipo de problema na esfera condominial, o que eu sempre prezo e digo para o síndico? Primeiro, a gente tem que conversar com a pessoa, né? Porque a gente precisa, nós estamos falando de pessoas, e a gente está na esfera da casa dela também, né? Então a gente está dentro da residência. Muitas vezes, essa pessoa que está reclamando, ela está passando por problemas, né? Às vezes ela está com um problema de saúde, um problema financeiro, e qualquer situação, por menor que seja, vai atrapalhar e ela vai incomodar o síndico ou o condômino, né? Então, primeiro de tudo, o síndico de sucesso é o síndico que olha para o ser humano, para o condômino como uma pessoa, para aquela, né, para todo mundo ali, como pessoas e famílias que têm problemas. Então a gente precisa muito olhar dessa forma, não como, é só mais um, é só mais um número, que chato esse condômino que está reclamando do outro, às vezes eu escuto, doutora, mas é só esse que reclama, né? Então isso é bem comum também. Então eu tive uma situação num condomínio, aqui em São José, que os condôminos quase entraram em vias de fato. E a síndica, com essa orientação, ela disse, não, então quando tiver barulho tu me chama. E ela foi, porque o condômino, um do lado do outro, um dizia que era o do lado e o do lado dizia, eu estou dormindo na hora que ela fala do barulho. E aí a síndica foi para a unidade. E aí a síndica foi na unidade, a síndica viu que realmente ocorria o barulho, porque ela, né, muitas vezes o síndico pode duvidar se esse barulho existe. Então ele ficou na unidade. Quando ocorreu o barulho, ela foi em todas as unidades daquele bloco e ela descobriu que o barulho não era da unidade ao lado, era de algumas outras unidades acima daquele imóvel e o problema foi solucionado. Isso é humanizar o síndico. Perfeito. Não adianta aplicar penalidade de advertência, multa, não vai resolver o problema. E o problema foi resolvido. Era uma unidade que tinha uma vida oposta daquela outra unidade, ou seja, era 10 horas da noite, era o momento que aquela unidade, a vida acontecia.
porque os horários eram opostos. Tipo, então eles dormiam durante o dia e trabalhavam de noite. Perfeito. Então o problema foi resolvido. Então isso é humanizar. Doutora, eu quero saber qual foi assim a situação mais cômica que já aconteceu assim em condomínios que tu teve que estar lá para ajudar. São várias. Contar mais. São várias. A gente faz um trabalho, assessoria condominial mensal, ela é um trabalho, a gente trabalha esse lado humano, assessoria extrajudicial e assessoria judicial também, né? Mas na extrajudicial engloba muito reclamação de barulho. É o que mais tem problemas. E aí a gente faz, muitas vezes, quando a gente não consegue essa solução que essa síndica conseguiu, o que eu sugiro? Vamos chamar as partes por uma conciliação. E aí a gente chama ou no escritório ou no condomínio. Nessa situação foi no condomínio, porque aí o que acontece? Como o condomínio, né, muito pós-pandemia mudou um pouco, mas até a pandemia a gente era condomínios, apartamentos, eram só dormitórios. Legal. As pessoas ficavam o dia inteiro fora e iam à noite para dormir. Então, o meu trabalho é muito noturno também, né? Atender assembleia, atender condôminos. Então, nessa situação, não podemos durante o dia. Eu disse, não tem problema, à noite a gente fez uma conciliação no condomínio, eu, o síndico e as duas partes. Esse era uma condômina que reclamava do condômino, que é o banheiro de madrugada, e que ela se incomodava com o barulho do banheiro. Então a gente tem inúmeras situações. É banheiro, o barulho em si, né? Entendi. O barulho é bem complicado e a gente passa por situações bem delicadas. Entendi. E já aconteceu de ter vias de fatos, assim, em assembleias? Conta um pouco pra gente isso aí. Já. Como é que tu conduz essas situações? Como eu advogo mais de 15 anos com condomínio, né? Tenho condomínios, trabalhei com condomínio social, já trabalhei com condomínio de alto padrão, atendo Itapema, Balneário Camboriú e Grande Florianópolis. Então a gente tem condomínios de todos os níveis, né? Perfeito. Já fiz assembleia condominial com reforço policial, já quase apanhei em assembleia. Eu fiz uma assembleia no mês de maio que quase deu vias de fato. Perfeito. E aí, o que acontece, né? A pessoa que estava conduzindo, que era o presidente, essa última, né? Que era o condômino, que foi o presidente da assembleia, me faltou com respeito. Em momento algum, eu saí do meu lugar, porque ali eu sou profissional, eu sou advogada. Eu falei a ele que ele estava faltando com respeito comigo, ele tinha que me respeitar enquanto pessoa, enquanto profissional que estava ali trabalhando e conduzir com toda a educação, que, no entanto, que ao final da assembleia, a síndica veio conversar comigo e ela disse, parabéns, porque se fosse eu no seu lugar, não teria continuado a condução dos trabalhos e a orientação jurídica, porque foi extremamente, foi uma falta de respeito contigo. Perfeito. E de educação. Então, assim, a gente tem N situações. Eu hoje estou tentando uma liminar para acompanhamento de uma audiência, uma assembleia amanhã com reforço policial. Então, amanhã a gente tem uma assembleia que talvez, para que ela consiga acontecer, só se eu tiver a polícia na assembleia. Então, a gente tem todas essas situações, né? Perfeito. Tem aquela situação que as coisas são conduzidas da melhor forma possível, mas infelizmente ainda a gente convive com pessoas que parece que não querem a harmonia aonde vivem, né, lugares onde estão, né? Eu estou aqui com os internautas e quero saber aqui dos internautas se vocês têm uma pergunta aqui para a doutora Paula. Tem alguma pergunta aí, gente? Tem? Pode colocar aí pergunta também aí no YouTube, né, que a gente vai responder futuramente. Mas, doutora, é o seguinte, tem alguma consideração em relação a condomínio que você gostaria de falar para os síndicos que vão ouvir e assistir esse vídeo? Sim. O síndico, na verdade, todo síndico, ele quer ser um síndico de sucesso. Mas para ele ser um síndico de sucesso, ele precisa resolver os problemas do condomínio, né? E ele não consegue fazer isso sozinho. Ele precisa de uma equipe, né? Boa. E uma equipe de profissionais
capacitados e técnicos. Que equipe é essa, né? Eu sempre digo, ele precisa de uma boa administradora de condomínios, uma boa né, que vai ter um contador, ele precisa de um bom zelador e principalmente de uma assessoria jurídica. Porque se ele não tiver assessoria jurídica, ele não evolui. Ele só vai tratar os problemas pontuais, ele só vai cuidar da briga, ele só vai criar mais problemas, ele não vai conseguir evoluir. Ele não vai conseguir fazer melhorias, ele não vai conseguir fazer, muitas vezes, alteração do regimento interno, mudar uma área comum que ele gostaria. Isso ele só vai conseguir com assessoria jurídica. E aí, o que eu sempre escuto, doutora, meu condomínio não tem dinheiro para ter uma assessoria jurídica. Isso é comum e isso é um mito. É uma crença que os síndicos têm, e não só os síndicos condôminos, né? Nós não temos condição de ter uma assessoria jurídica. A gente tem, nos condomínios que eu atendo, tenho assessoria jurídica mensal. Num único, vou dar um exemplo, porque tem mais de... Todos eles a gente tem esse tipo de situação, mas num único exemplo a gente tem uma situação hoje na Grande Florianópolis de uma empresa terceirizada que faliu. E nesse condomínio, a orientação que foi dada e a postura jurídica, né, e judicial aplicada, o condomínio economizou o valor de pagar assessoria por 2 anos. Então, a assessoria jurídica ela se paga, ela Perfeito. Não é um custo para o condomínio, ela é um benefício. Perfeito. Né? Então, isso é um mito que deve ser quebrado. Então, síndico, se você acha que o conhecimento é caro, imagine a ignorância, né? Que é o caso que tu acabou de dizer aqui. E, de fato, os condôminos vão te ver diferente quando eles vê que tu tem uma equipe. Isso faz toda a diferença, sim ou não, para dentro de um condomínio. Fala um pouco sobre isso para a gente. Sim, sim. O síndico, na verdade, a gente tem culturalmente, estou falando da Grande Florianópolis, né? Culturalmente, a gente não tem muitos anos de condomínio edilício, né? Então, assim, muitas pessoas que hoje residem em condomínio nunca moraram em condomínio, sempre moraram em casas. A gente tem ou jovens, que é a primeira moradia, casou, ou os idosos que moravam em casa e aí estão idosos e vão para condomínio. Isso é uma grande maioria, vamos dizer que é 60% do público hoje condômino, né? Perfeito. Nessa situação de ver o síndico diferente, né? Muitos condomínios têm a figura do síndico, qualquer um vai, qualquer um pode ser síndico, e não. Ser síndico tem uma responsabilidade criminal, civil, responde o patrimônio do síndico por todos os atos que ele assim fizer, e não é qualquer pessoa que pode ser síndico, eles têm que ter sim conhecimento e capacidade e postura e visão de ser síndico, né? E o bom síndico é aquele que tem a equipe dele. Ele vai ter o profissional, ele sabe que ele vai ter que ter um bom zelador, ele sabe que ele vai ter que ter uma empresa de tecnologia que vai olhar o interfone, que vai olhar o elevador, ele sabe que ele tem que ter isso. Perfeito. O que não é o qualquer um, do tipo, ninguém quer ser, então vai tu mesmo serve, esse síndico, ele vai dar prejuízo ao condomínio. Eu tive inúmeras situações assim, né? Quando muitas vezes a assessoria só chega no condomínio quando isso aconteceu. Né? Então, no escritório a gente tem ações de mais de 300 mil reais, porque o síndico usava a conta do condomínio como conta pessoal. Então, isso é complicado. Então, a gente precisa mudar essa postura de que síndico é sim uma profissão e precisa ser feita de forma coerente e com responsabilidade. A gente recebeu aqui uma pergunta e os internautas querem saber quais são os condomínios que dão mais problemas. São aqueles de alto padrão ou aqueles de baixo padrão? Não, o problema ele não está relacionado ao padrão do condomínio. Né? Então, não tem... dá problema é o de classe baixa ou média e o alto não tem problema. Não é isso. Né? Como eu falei no início, nós estamos falando de relações. Né? E quando essas relações, essas pessoas enquanto condôminos, elas são respeitadas, independente de qual é o padrão dela,
pelos profissionais, pelo síndico, os problemas vão amenizando. Então, eu já tive problemas em alto padrão, problemas sérios, e problemas sérios também no social, né? Que aí, como a gente atendia condomínio social mesmo, aí, claro, são diferentes os problemas no sentido de, o social, o povo acha que vai resolver na briga, né? Brigando, gritando, mas não está ligado à classe social. Perfeito, maravilha. Doutora Paula Marques, eu estou muito feliz, eu fiquei muito feliz de receber você aqui. Não parece, mas já está finalizando aqui o nosso tempo e eu quero agradecer você por ter vindo hoje aqui no nosso podcast e quero deixar as considerações finais para você. Eu que agradeço, né? Sempre um prazer estar aqui, né? O Adriano, para quem não sabe, vou falar novamente, que eu já falei na outra oportunidade, o Adriano me fez quebrar a minha crença do aparecer nas redes sociais, aparecer falando principalmente, né, eu falo para uma assembleia de 1000 pessoas, mas falar no Instagram ou nas redes sociais, para mim é mais difícil. Eu sou muito grata por conta quebrar essa crença, de me ajudar. E a mensagem que eu quero deixar para os condôminos, né, para os síndicos, na verdade, né, e os condôminos como um todo, que muitas vezes a gente chega até o síndico através do condômino, ele que vem requerer o nosso serviço, é de que a gente precisa, assim como eu quebrei a minha crença, todo mundo precisa quebrar a sua crença. Ter assessoria jurídica, todos nós podemos e devemos, né? A gente precisa ter a mentalidade de que a advocacia preventiva ela é sempre mais vantajosa do que resolver o problema depois de que ele aconteceu. Então esse é meu trabalho, resolver preventivamente, auxiliar os síndicos e que o condomínio seja um lugar agradável. Afinal, eu atendo 99% de condomínios residenciais, é onde a gente deve ir para descansar e relaxar e não para ter mais problemas. Doutora, a senhora esqueceu de falar às suas redes sociais como é que os síndicos, condôminos fazem para te encontrar. A minha rede social é meu Instagram, @paulamarquesandrade da Silva. Perfeito. Então é isso aí. Roda a vinheta, Gabriel. Meu Deus, olha. Ei, mandou...